vacina. Então, camarada quer ser burro, seja, né? Fazer o quê? É um direito. Tem liberdade para isso. Né? A gente, por exemplo, durante a ditadura não tinha liberdade para dizer assim em público, né? Abaixo a ditadura, tortura nunca mais, os torturadores são psicopatas. Se eu falasse isso aqui, como estou falando agora, eu seria preso em seguida, né? Mas eu podia dizer, eu sou burro, você é burro, essas coisas a gente sempre teve liberdade para falar. Então, liberdade é um termo muito interessante porque há pessoas, por exemplo, que invocam a liberdade de não usar máscara durante a pandemia, né? Não, mas você vai contaminar as outras pessoas, vai se contaminar. Mas é um direito meu. Na verdade, não é liberdade não é um recurso, um atributo do qual a gente dispõe à vontade. Por exemplo, eu estou com raiva de alguém, eu tenho direito de matar alguém. Essa raiva me dá liberdade de matar a pessoa que eu odeio? Não dá, porque existem preceitos éticos, né? Preceitos morais por trás das nossas atitudes. A gente vive em sociedade, nós não vivemos sozinhos. Então, liberdade não é liberdade de uma pessoa, é liberdade de uma sociedade. Então, eu não posso matar alguém, embora o Estado se dê esse direito, né? Eu não posso matar alguém porque eu estou sendo contra a vida, que é o nosso bem mais precioso. O mais precioso de todos é a vida. Então, se atenta contra a vida, não se põe liberdade. Então, se eu não usar máscara atenta contra a vida dos outros, eu não posso não usar máscara. Eu não tenho liberdade para isso. Porque não é a minha liberdade, é a nossa liberdade que está em questão. Né? Eu não posso ser contra a vida, nem contra a minha própria vida. O compromisso ético maior, mais importante de todas as pessoas vivas, é preservar a vida. A vida, ela não vive se as criaturas, né, deste mundo não viverem. Nós é que vivemos a vida, a gente não sabe o que é a vida. A gente vive a vida durante um certo período. Nós temos um compromisso com a vida, a nossa e as vidas dos outros. Então, a liberdade, ela não pode atentar contra a vida. Aí ela não é liberdade. É isso que a gente confunde, né? Eu tenho raiva de alguém e acho que tenho liberdade, então, de matar a pessoa. Eu sou contra tomar vacina, então eu não tomo vacina, e aí eu atento contra a vida dos outros. Isso não se chama liberdade. Isso se chama crime, chama abuso, chama confusão. A gente pode dar vários nomes, mas nunca dá a isso o nome de liberdade. Então, a liberdade acaba virando um genérico para qualquer bobagem que a gente queira fazer. E não é. Né? No século XVIII, né, um dos mais importantes filósofos que já tivemos na humanidade, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que ele inspirou boa parte do que se fez na Revolução Francesa. E ele dizia que o ser humano nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Quer dizer, de onde ele tirou isso? Ele deve ter observado crianças. Então, por exemplo, é que nem ao observar meu neto, até uma certa idade, eu não vejo maldade nele. Então, certamente, ele observando essas coisas, ele diz, poxa, todas as crianças são boas. Depois ele via essas crianças crescendo, virando adolescentes, adultas, e ele via que essas crianças começavam a praticar maldades. Ele achava que aquela pessoa nasceu boa. Nós não nascemos bons nem maus, né? A gente nasce apenas, né? E a gente não nasce nem bom nem mal, a gente não nasce nem corajoso nem covarde, a gente não nasce nem leal nem traidor, a gente apenas nasce. E a gente vai se construindo ao longo da vida.
Mas dizer que todos os seres humanos são bons desde a raiz, né, é bastante temerário, né? A gente não tem como provar isso. Assim como ele dizia que a liberdade era uma coisa que a gente tinha desde o começo e a gente vai perdendo. No convívio social, a gente vai perdendo a liberdade. E isso é bastante discutível, né? Porque ao longo com o passar dos anos, né, a ciência, a filosofia, pensaram muito nas ideias de Rousseau e de outras pessoas e perceberam que as coisas não funcionam dessa maneira, né? Mas eu quero aqui conversando com vocês, demonstrar que na questão da liberdade, eu concordo com Rousseau no fato de que nós temos um potencial de liberdade desde o nascimento. Não pelas razões que ele alega, mas por outras razões. Então, se a gente, vamos observar o nascimento de um ser humano, e comparativamente ao nascimento de outras criaturas vivas. Vamos pegar os animais, e de preferência os animais superiores, que são chamados superiores, né? Que a gente observa com mais facilidade. Então, vejo, por exemplo, eu já vi aqui vários documentários mostrando alguns animais, como, por exemplo, cavalos, burros, alces. São animais que se alimentam de vegetais. Então, eles são predadores só de vegetais, eles não comem outros bichos. Esses animais, eles são geralmente presas de carnívoros. Então, se um cavalo selvagem, a égua dá à luz um cavalo selvagem, ele nasce, e se em poucos minutos ele não estiver andando, e se em poucas horas ele não estiver correndo, ele vai ser comido por um bicho. Ele não tem defesas contra um predador feroz. Então, ele só tem um jeito de não ser comido, ele tem que correr. Então, a natureza dele, a genética dele, lhe dá recursos para, desde o nascimento, ter coordenações muito preparadas, né? Uma águia tem lá choca seus ovos, dá seus filhotes, e os alimenta no ninho até eles criarem asas. Quando eles criam asas, ela não dá um curso de voo para eles. Eles se atiram do ninho, lá de cima de um penhasco, e saem voando. Há uma genética que garante isso. E aí ele não vai mais ganhar comida. Por um motivo natural, né, por uma orientação natural, por instinto, ele vai olhar um rato lá no campo, ele vai se atirar em cima do rato e vai comê-lo. Não precisa aprender a fazer isso. Então, as coordenações das criaturas vivas, elas nascem prontas, né, ou quase prontas. Para uma boa parte dos animais, resta apenas um amadurecimento biológico, não um amadurecimento social, né? E alguns animais um pouco mais de tempo, outros um pouco menos de tempo, mas todos eles são muito bem providos de natureza. Então, eles, quando nascem, eles já sabem quase tudo. O conhecimento que eles precisam ter para viver, eles já possuem, eles não precisam aprender. Agora, quando a gente observa a criatura humana, isso a gente faz com muita facilidade com nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, né? Os filhos dos amigos, quando são bebês. É só observar qualquer um deles, né? Eles se movimentam muito, mas esse movimento não é para nada. Não é movimento para pegar, não é movimento para bater, não é movimento para andar. As únicas coisas bem coordenadas que os recém-nascidos têm, ao contrário dos cavalos e dos ratos e dos macacos, as únicas coisas bem coordenadas que os nossos bebês têm são os reflexos. Alguns deles chamados reflexos primários, que são os reflexos de base para todas as coordenações que vêm depois. Esses reflexos primários são
o reflexo de sucção, o de preensão, o reflexo dos braços em cruz e o reflexo da marcha. O reflexo da marcha, ele antecipa, né, ele anuncia a necessidade de coordenações de locomoção. Nós somos animais locomotores, né? Todos os animais locomotores são aqueles que, para garantir a vida, precisam sair de um lugar para o outro. Ou seja, para reproduzir, para se alimentar, para se abrigar, precisa sair de um lugar para o outro. O reflexo de preensão, né, que toda criança faz, quando a gente coloca uma coisa na palma da mão da criança, ela fecha a mão, anuncia as coordenações de manipulação. O reflexo dos braços em cruz, né, que a gente vê depois ser usado no judô, né, toda pessoa no judô que vai tomar uma queda, abre os braços para se defender. Isso já existia no nascimento. Então, são os reflexos de retomada do equilíbrio, de manutenção do equilíbrio, manutenção da postura. E o reflexo de sucção é um reflexo que garante que a criança, abrindo e fechando a boca, ela mame. Mas o reflexo mais curioso para mim é esse reflexo de sucção. As pessoas costumam dizer, né, quando estudam essas coisas, que o reflexo de sucção é um reflexo de mamar, né, de chupar alguma coisa. Que o de preensão é reflexo de pegar. E o da marcha é reflexo de andar. E é falso isso. O reflexo de sucção, ele é um reflexo de abrir e fechar a boca. Esse abrir e fechar a boca pode se transformar em sucção. Pode se transformar também em preensão. Vocês devem ter visto nas Paralimpíadas. Aliás, para quem gosta de documentário, tem um documentário na... Eu confundo Prime Video com Netflix, é um dos dois. Tem um documentário sobre como surgiram as Paralimpíadas. É muito interessante. Foi em Londres, né? Mas o reflexo de sucção, vocês devem ter visto nas Paralimpíadas um jovem jogando tênis de mesa com a boca. Assim como vocês devem ter visto também nas Paralimpíadas um homem atirando o arco e flecha, então ele retesando o arco com a boca. Ele atira a flecha com a boca. Então é também um órgão Então, o órgão, a boca, ele é um órgão de sucção, ele é um órgão de preensão, ele é um órgão de interação social, ele é um órgão de interação sexual, ele é um órgão de interação emocional. Enquanto que a mão anuncia a manipulação, a boca anuncia tudo. A boca é o segmento móvel mais desenvolvido no nascimento. E é para quê? Desenvolvido para quê? Para tudo. Ela centraliza todas as nossas coordenações futuras. É a partir dela que se irradiam as coordenações. Ela serve para tudo. Seria como um sol no organismo humano que irradiasse conhecimento para todas as coisas do ser humano. Né? E a gente diz que é um órgão para mamar. Não é um órgão para mamar. Está muito longe disso. A natureza garante que a gente abra e feche a boca. Agora, como que a criança vai fazer isso com a mãe para mamar? É um problema das duas, mãe e filho. Né? Tem criança que mama no primeiro dia, tem criança que mama no 15º dia, tem criança que não consegue, tem mãe que não consegue, tem de tudo. Né? Tem de tudo. Né? Há grandes quadros pintados por pintores que não têm braços e pintou com a boca. Esses reflexos que eu estou falando aí, eles desaparecem em pouco tempo. A natureza dá para os seres humanos de 3 a 5 meses, mais ou menos. 3 a 6 meses. De garantia de que as coisas
funcione razoavelmente. Depois isso desaparece e fica por conta da própria criatura e de quem a ajuda, né? Então, por exemplo, um rato precisa de pouco tempo de ajuda da sua mãe. Um ser humano precisa de muitos anos de ajuda. Muitos anos. É a criatura que precisa de mais tempo de ajuda entre todas as criaturas, né? Então, com ajuda. Tanto precisa de ajuda que, se uma cadela dá à luz 10 filhotinhos, os 10 se arrastam e chegam na teta da mãe para mamar, sozinhos. Uma criança, se não for colocada na teta da mãe, morre, porque ela não vai chegar sozinha nunca. Só que, então, depois de alguns meses, esses reflexos desaparecem e fica por conta de cada pessoa. Então, o que a gente observa, ao contrário dos outros animais, no ser humano, é que no nascimento só há desordens motoras, exceto os reflexos, e quando eles desaparecem, só há desordem mesmo, né? O que quer dizer desordem? É uma palavra tão repudiada, né, em sociedade. A desordem, inclusive a bandeira do Brasil é escrito ordem e progresso. Se a ordem e progresso fosse uma coisa aplicável aos recém-nascidos, nenhum de nós jamais se desenvolveria. Nós não poderíamos ser inteligentes se essa ordem prevalecesse desde o começo. Ordem e estabilidade, né? Ordem e conservação, podemos dizer assim, existe para os outros animais. No ser humano recém-nascido, a ideia, né, a orientação é desordem e progresso. Todo recém-nascido contraria a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um equívoco teórico, filosófico terrível, terrível. Então, a regra para os outros animais é assim, eles nascem sabendo quase tudo, tendo que aprender quase nada. E a regra para o ser humano é, nasce sabendo quase nada, pode aprender quase tudo. A gente poderia dizer que os animais que nascem sabendo quase tudo não podem aprender quase nada. E o animal que nasce sabendo quase nada pode aprender quase tudo. Aqui do lado da minha casa, se vocês prestarem atenção no som, vocês vão ouvir agora barulho de passarinho. Passarinho, pela manhã principalmente, cantam sem parar. E aqui tem de tudo. Aqui tem dia que os papagaios passam fazendo uma barulheira danada, as maritacas, que são chamadas de caturritas, tucanos, bem-te-vis, João de Barro. Agora, os moradores fixos que eu tenho aqui são os bem-te-vis e os... São 3 moradores fixos, basicamente. Bem-te-vis, Joões de Barro e Canários da Terra. O João de Barro é muito barulhento e faz uma casinha maravilhosa, ele faz em cima do poste. Todo ano eles refazem essa casinha. E o bem-te-vi, que é um pássaro muito grande, ele faz uma casinha muito esculhambada, mas toda esculhambada. É impressionante como eles são bagunceiros. E o interessante é assim, todo ano eles fazem exatamente a mesma coisa. E provavelmente eles fazem isso há milhares ou milhões de anos. O João de Barro não pode recusar fazer essa casinha. Os instintos não deixam. A natureza não deixa. A natureza o obriga a acasalar, a fazer a casinha e a alimentar seus filhotes. Ele não pode dizer não a isso. Está na genética dele, está na natureza dele, né? Ao contrário, na minha casa, que depois de trabalhar não sei quantas décadas eu fiz, do jeito que eu quis, e poderia não ter feito e posso vendê-la a qualquer momento. Posso ficar sem casa se eu quiser. Esses passarinhos que me rodeiam aqui, nenhum deles pode dizer não à sua natureza. Dos animais que vivem aqui, eu sou o único que pode dizer não. Porque eu nasci aberto, eu não nasci fechado como eles. Eu nasci para ser livre. Eu nasci com a liberdade de formar meus conhecimentos. Eles nasceram sem essa liberdade, porque eles já nasceram com conhecimentos.
Conhecimento é uma palavra que poderia ser sinônima de coordenação. Imaginem que eu seja uma criancinha de 4, 5 meses, né? Aí eu tenho vários objetos bem diferentes, uma caneca, uma caneta, né? uma moeda. Então, para pegar a moeda, uma criança vai ter maior dificuldade de pegar uma moeda. Ela só vai pegar a moeda se ela der um jeito de prender essa moeda na mão. Se ele fizer isso, ele nem vai ver a moeda, ele só vai pegar e ver a moeda se ele prender com os dedos. Ele só vai pegar a caneta se ele abraçá-la desse jeito, ou assim, ele tem que abraçá-la. Só vai pegar a caneca se fizer assim, com muita força, ou assim, né? Ou seja, eu só pego as coisas quando eu formo um conhecimento das coisas. Porque nós somos tão estereotipados com essa ideia de conhecimento que a gente acha que conhecer é pensar alguma coisa, é compreender intelectualmente alguma coisa. Fazer é conhecer. De tal maneira, essa ideia de que conhecer é compreender intelectualmente alguma coisa, que a gente desvaloriza tudo que não seja isso. Então, por exemplo, pega aí um doutor na universidade, põe esse doutor num caminhão de lixo e deixa ele 8 horas trabalhando com os lixeiros, de repente, sem preparo para isso. Ele não vai aguentar meia hora, e os caras aguentam 8 horas, porque ele não tem aquele conhecimento. O conhecimento que ele tem não serve para aquilo. Aí a gente vai para a segunda questão do lixeiro. Recolher o lixo da cidade, pense nos lixos de vocês, é menos importante do que fazer uma tese de doutorado? Claro que não é. Mas recolher o lixo é feito com trabalho braçal. Não deixa herança, né? É uma obra que se consome nela mesma. Ela é feita e ela termina. Ela não deixa vestígios. Até porque a gente não vai ficar admirando a cidade limpa. A gente nem vai perceber que está limpa porque os lixeiros passaram ali. E a tese de doutorado, por mais estúpida que seja, ela fica lá registrada na biblioteca, ela vai ser lida por meia dúzia de pessoas, né? E é um trabalho intelectual. É considerado de muito mais valor. Aí o sujeito é doutor, ele vai ganhar muito mais do que o lixeiro. Essa classificação foi que determinou que uns vão trabalhar que nem né? Um enorme sacrifício e vai ganhar quase nada. E os outros vão trabalhar só intelectualmente e vão ganhar quase tudo. E então essa é a ideia que se tem de conhecimento. Mas conhecimento, no caso da criança, né, por isso que é interessante observar as crianças, é isso. Para ela segurar e ver essa moeda, só quando ela conseguir fazer isso. Quando ela tiver esse tipo de coordenação. Essa coordenação é um conhecimento. Porque o pensar alguma coisa também é uma coordenação. Coordenação é quando coisas se juntam numa determinada ordem. Por exemplo, eu peguei isso aqui, agora eu não vou desmanchar isso aqui. E agora, com essa coordenação, eu quero pegar isso aqui. Não dá. Mas o ser humano ele tem essa liberdade de desmanchar a coordenação interior e construir uma nova coordenação. Os outros animais não podem fazer isso. E a gente pode, a gente organiza e desorganiza incessantemente. Então, é essa desordem inicial que nos dá a liberdade de construir ao longo da vida o nosso conhecimento. Os outros animais, por nascerem já ordenados, não podem, ao longo da vida, construir conhecimentos. Então, o único animal que pode ser livre, dentre todos os animais, é o ser humano. Nós podemos ser livres, nós nascemos com a raiz da liberdade. Talvez a gente nem queira ser livre por questões ideológicas. Talvez a gente abra mão
da liberdade por causa de arroz e feijão. Isso é um fato, né? A gente abre mão da liberdade por causa do arroz e feijão. Ora, as baratas já garantiram o arroz e feijão delas há milhões de anos. Isso não é tarefa humana. Então, lembrem-se que coisas que as abelhas, as formigas, as baratas já resolveram há milhões de anos, ainda é o maior problema do ser humano. Meio ambiente. As formigas, há milhões de anos, já resolveram o problema do meio ambiente. As formigas consomem 20% da floresta amazônica, permanentemente. Mas esse consumir a floresta amazônica revigora a floresta amazônica. Elas recompõem, elas adubam a floresta amazônica, elas fertilizam com essa destruição de 20%. Elas repõem os 20% delas. Já resolveu o problema do meio ambiente para elas, né? As abelhas já resolveram o problema da comida há milhões de anos. O nosso maior problema ainda é comida e meio ambiente, né? A gente ainda não se coloca no mundo o que é o grande problema humano, que é o como usar a liberdade que a gente tem potencialmente desde o nascimento, e somos a única criatura que pode ser livre. A gente não sabe o que fazer com a liberdade, e a gente não sabe o que fazer com a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, que seria resolvida com o trabalho em sociedade, com a solidariedade, com cooperação. Então, com essas duas coisas básicas, a gente não sabe lidar com isso. Dá para dizer, por exemplo, que o ser humano é o único animal, a única criatura viva condenada a ser livre. E a gente não aceita essa condenação. Qualquer governante que acena com um prato de comida consegue ganhar a nossa liberdade. Não sei se vocês já assistiram o filme Marighella, né? Eu já assisti, passou aqui perto de casa. E uma pessoa que luta pela liberdade tem que ser morta. De Jesus Cristo a Marighella. Jesus Cristo, a Gandhi, a Marighella, né? Jesus lutou pela liberdade de uma certa maneira. Gandhi lutou pela liberdade com outro método. Marighella lutou pela liberdade usando um terceiro método. E assim por diante. Então, a gente está lutando por uma coisa que está na raiz da nossa natureza. A gente nasce para ser livre. Então, uma criança, ela não nasce sabendo fazer isso. Ela por exemplo, eu tenho 3 gatas aqui em casa. Elas não têm necessidade de fazer isso, observar isso, ver que é bonita, que é brilhante, o que vale tanto, que com isso posso comprar isso. Isso não se coloca para as gatinhas aqui de casa, se coloca para seres humanos. E para isso ele tem que olhar, pensar nisso. São N coordenações para poder interagir com esse pequeno objeto, né? Isso aqui que para uma criança no começo é só para pegar e olhar e admirar, bater no chão, fazer barulho, vai virar um objeto de escrever uma poesia um dia, talvez. Então, são inúmeras coordenações ou inúmeros conhecimentos tendo que ser construídos para isso. Então, eu posso fazer isso. As outras criaturas não podem fazer isso. Isso não quer dizer que os seres humanos sejam superiores aos outros animais. Nós somos diferentes. Então, nós nunca assumimos nossa condição de humanos. A gente nunca nos entendemos como seres humanos. Nós não sabemos quem nós somos. Se a liberdade está na nossa raiz, se está na nossa natureza, nós teríamos que lutar com unhas e dentes para isso. A natureza, por exemplo, para poder ampliar o nosso direito à liberdade, a nossa condição de seres livres, ela nos concedeu como atributo fundamental de desenvolvimento a imaginação. Se pegarem a obra do Paulo Freire, né, quando finalmente ele consegue fazer com que os seus alunos
imaginem a sua condição de vida, ele consegue que os seus alunos queiram ser livres. Como é que o Paulo Freire consegue que os seus alunos pensem na própria existência? Ele conseguiu fazer com tirá-los do trabalho escravizante, colocá-los a uma certa distância desse trabalho e vê-lo, refletir sobre ele. Então, por exemplo, imagine, eu sou filho de nordestinos, mas eu fui ao Nordeste a primeira vez em 1972. E em 1976, eu fui de novo ao Nordeste, fui a Recife, aí peguei um ônibus e fui a João Pessoa visitar uns amigos. Quando eu entrei em João Pessoa, o ônibus estava entrando em João Pessoa, passou por uma feira. Naquele tempo, a feira, as coisas tudo assim no chão, né? Uma parte, aquelas montanhas de inhame, de abacaxi, de manga, tudo assim no chão. Eu fiquei tão apaixonado por aquilo que eu pensei, eu tenho que morar nesse lugar aqui. Aí eu voltei para casa, eu dava aula na USP e comecei a planejar ir para o Nordeste. Um ano depois eu estava morando em João Pessoa, né? Tanto que eu gostei daquilo lá. Bom, nem sei porque eu comecei a falar disso, de repente apareceu aqui a imagem de João Pessoa por causa do Paulo Freire, provavelmente. Né? Mas esse trabalho do Paulo Freire, que era feito lá no Nordeste, né? E então, quando o Paulo Freire fala dessas coisas, me vem a imagem, né, do meu tempo no Nordeste. Então, lá eu percebia que era muito comum morrerem muitas pessoas, muitas crianças de famílias pobres. E eles costumavam dizer que foi Deus que quis, foi Deus que levou. Né? Não foi a miséria, foi Deus que levou. E Paulo Freire não queria isso. Né? Não é possível passar o resto da vida achando que criança morre de fome, de doença, de desinteria, etc., porque Deus quis. Né? Então ele tinha que fazer as pessoas pensarem na própria existência. O que é essa existência? A existência é fazer um café da manhã, comer um inhame, uma macaxeira, um pedaço de pão, sair com o sol nascendo para a terra, cavar aquele chão, plantar a cana, limpar o chão, limpar a cana, colher a cana, carregar o caminhão, né? Ir na missa, andar de pé descalço, costurar roupa, fazer comida. Essa é a vida. Né? E essa vida é vivida com tanta intensidade que a gente não pensa nela. Então, por exemplo, a gente não enxerga o que está perto demais da gente. Eu, por exemplo, se eu colocar a mão muito próxima do meu rosto, eu não enxergo a minha mão. Eu só enxergo a mão se eu me afastar da mão, ou afastá-la de mim. E há um momento em que eu a vejo com muita nitidez. Né? Então é preciso tomar distância da coisa que a gente vive para enxergar a coisa. Essas coisas simples constituem a base do pensamento de alguns grandes pensadores, como Paulo Freire, como Piaget, como Mahatma Gandhi, né? Che Guevara, e aí vai. E então como que essas criaturas que sofriam tanto naquela vida no campo podiam pensar a sua existência? A escrita e a leitura podem fazer isso. Mas a escrita e a leitura podem fazer isso se orientadas metodologicamente de uma certa maneira. Então, por exemplo, o Paulo Freire, além de ser muito lúcido, ele não era sacana, não era um filho da puta que embarcava em qualquer coisa para enganar a população. Né? Numa região em que não se comia figo, não se comia uva, né? Não se tinha geladeira, não se tinha televisão, ele não ia ensinar essas palavras para começar a alfabetização. Ele ia trabalhar com palavras que fossem do cotidiano
daquelas pessoas. E essa regra, esse método, ele deveria ser válido para aprender qualquer coisa, porque é assim que a vida ensina. Paulo Freire ensinava do jeito que a vida ensina, mas no caso dele, com o acréscimo da consciência. Então, por exemplo, o aprender a fazer que eu tive quando aprendi a jogar bola na rua é o mesmo que os alunos do Paulo Freire tinham para aprender a fazer a letra ou a palavra. Mas a minha rua não me ensinava a ter consciência do que eu vivia. E o Paulo Freire ensinava a ter consciência. Porque ele sabia, ele conhecia o poder da imaginação. Então, quando eu apenas tenho que fazer embaixada com a bola, chutar a bola no gol, eu não preciso necessariamente imaginar nada que não seja aquilo mesmo. Que não seja uma coisa prática, objetiva. E o Paulo Freire precisava do subjetivo. Então, vamos começar a escrever uma palavra, né? As palavras. Então, a palavra vai ser, por exemplo, terra. Ao escrever terra, eu não estou mexendo na terra, estou mexendo com a caneta, com o lápis, e não com a terra. Então, é o primeiro momento de... Quando eu estou ali escrevendo terra, eu estou imaginando duas coisas, a letra T, a letra E, a letra R, a letra A, numa certa organização temporal e espacial. Essa é uma evocação para a imaginação. A outra é o objeto terra. É o primeiro momento, a primeira oportunidade que eu tenho de imaginar a terra sem estar suando ali em cima dela. Depois eu aprendo outras palavras e vou escrever uma frase. Eu preparo a terra. Eu não sou o dono da terra. Então não é só que a terra não é minha. Agora eu vou imaginar a terra não sendo minha. Isso muda tudo, gente. Uma coisa é eu cavar a terra que não é minha. A outra é escrever que a terra que eu cavo não é minha. Imaginar eu cavando a terra que não é minha. Isso muda tudo, né? Mas isso seria também igualmente poderoso para ensinar matemática em São Bernardo do Campo, ou em Mauá, ou em Diadema. Eu vou ensinar matemática fazendo a mesma coisa, né? Eu pego, em vez de eu ficar dando certezas para a criança, eu vou dar dúvidas. Eu vou fazer perguntas, né? Eu vou pegar lá um conta-gotas e eu vou ensinar quanto é 3 mais 3. A criança decora, é 6. Aí eu pego com conta-gotas 3 gotas d'água, jogo aqui dentro, mais 3 gotas d'água, jogo aqui dentro, faço assim, mostro para a criança e pergunto, quantas gotas d'água tem aí? Ela vai tender a 16 e fala, está vendo alguma gota d'água? Não, professor, não estou vendo gota d'água. Por quê? Porque misturou. Ela já pensou um monte de coisa só porque eu falei isso. Então vamos desvendar esse mistério, vamos tirar de novo. Aí eu tiro lá 6 gotas d'água, põe de novo. Em vez de apenas decorar que é 6, ela vai pensar no mundo por causa disso. Então, o objetivo da escola para o Paulo Freire era não só instrumentalizar tecnicamente, para que a gente tivesse um instrumento poderoso de se afirmar, de fazer discurso, né? Mas de pensar o mundo. O objetivo da educação é ensinar a viver e ensinar a compreender a existência da gente. Isso é muito mais rico do que aprender as técnicas de uma equação, de um teorema, de uma trigonometria, né? Ou as regras da gramática. Isso é bico, isso aí qualquer um aprende. O problema não é esse. O meu genro mudou para a Alemanha, minha família, né? Minha filha, meu genro, meu neto mudaram para a Alemanha, agora há um mês atrás, ele mudou há 2 meses, ele já está conversando em alemão. Meu filho foi com os amigos dele fazer intercâmbio lá no Canadá, com 1 mês eles assistiam aula em inglês. E nenhum deles tinha aprendido inglês antes. Isso é bico.
O difícil é compreender o mundo, compreender o nosso papel neste mundo, é compreender como lidar com a liberdade, como lidar com a nossa fragilidade vivendo em sociedade, como lidar com esse atributo chamado imaginação. O Paulo Freire ele sacava esse poder da imaginação. A imaginação pode tudo. Eu corro menos, por exemplo, esses dias eu estava vendo, eu vivo vendo documentário aqui de bicho, né? Eu sou fissurado nisso. Hoje em dia, com a internet, pondo tudo à disposição, eu fico vendo lá. Aí apareceu um macaco lá na Amazônia, eu não sabia que existia, um macaco fortíssimo. Ele sem correr, parado, ele dá saltos de uma árvore para outra que chega a 9 metros de distância. Ele bate o recorde mundial de salto de distância em cada salto. Aí aparece lá o canguru correndo na pradaria. Cada salto do canguru chega a 7 metros. Isso ele faz por 1 hora seguida, dando saltos de 7 metros. É um negócio maluco, né? A minha gata de 15 anos, ela salta do chão para uma mesa várias vezes mais alta que ela. Ela tem 15 anos, o que equivale a uns 80 anos de uma pessoa. Né? Então, nós somos muito fraquinhos, mas a imaginação torna meu salto mais poderoso, minha visão mais poderosa, meu ouvido mais poderoso que qualquer outro animal. A imaginação, ela superdimensiona toda a motricidade, todos os sentidos, todo o pensamento, todas as ações humanas. Então, se a gente vai organizar uma escola, vamos pegar Diadema, vamos organizar a rede Diadema. Gente, o mote não pode ser matemática, português, geografia e história. Isso é bico. Isso não pode ser coadjuvante de uma educação. Isso não pode ser protagonista. Isso tem que ser coadjuvante. O protagonismo da educação tem que ser a vida, as matérias da vida. A imaginação, os sentimentos, o meio ambiente, a saúde, a motricidade. Essas coisas é que têm que ser aprendidas. A solidariedade, né? Isso é que tem que ser aprendido. O resto é bico. Eu vou aprender matemática por causa da matéria sociedade. Eu vou aprender português por causa da matéria sentimentos. E não aprender português ignorando que existem sentimentos. E não aprender química ignorando que existe. Não é química, gente, é a vida que tem que ser aprendida. Os nossos currículos estão errados. Eu não sei por que a gente tem que homenagear Paulo Freire tanto se o Paulo Freire não é levado para as escolas. Eu não sou estudioso de Paulo Freire, embora eu compreenda por que ele fez da maneira como ele fez. Né? Então, para que serve Paulo Freire? Para a gente fazer estátua de Paulo Freire? Para a gente fazer homenagem de Paulo Freire? Né? Quando Paulo Freire dizia que a gente tinha que ensinar a viver, tinha que ensinar a compreender a nossa existência, a gente não faz isso, a ponto de, nas escolas religiosas, as pessoas aprenderem a se odiar, a competir, destruir umas às outras, em escolas religiosas. As escolas religiosas católicas ensinam a amar, por acaso? Mas nunca que ensina a amar. Castigam do mesmo jeito as crianças. Né? Uma escola amorosa, voltando ao nosso tema da primeira aula, faria a matemática virar criança, e não a criança virar matemática. Assim como no esporte, o esporte tem que virar criança, e não a criança virar esporte. Vocês viram lá em Itaberaba, terra do Carlos Drummond de Andrade, em Minas Gerais, uma mulher com uma criança no colo e puxando uma outra pela mão? 3 ou 4 policiais pularam em cima da mulher, jogaram ela no chão e quase estrangularam a mulher com uma criança no colo. Né? A polícia tinha que virar aquela mulher, e não aquela mulher ter que virar aquela polícia. Né? Então, quando que a gente vai aprender a tratar seres humanos como seres humanos? Por que um policial que ganha uma miséria tem que fazer aquilo em nome dos ricos, em nome dos poderosos? Ele sabe que quando ele está fazendo aquilo, ele está sendo aplaudido por poderosos.
Mas ele faz, mesmo ele sendo um cara que é pisoteado pelos poderosos. Ele pisou no pescoço da moça e o banqueiro pisa no pescoço dele. É um pisando no pescoço do outro. Então, uma visita rápida às coisas que a gente, da natureza humana, nos ensina o que a gente tem que fazer na escola. Eu vou ensinar esporte, por exemplo, quando as Paralimpíadas foram inventadas, né, parece que a primeira foi em Londres mesmo, eles tinham o maior medo, né, que fosse um fracasso. Quando inaugurou, o estádio estava lotado. E aí o sujeito do Comitê Paralímpico disse para o pessoal do Comitê Olímpico, obrigado pelo aquecimento, porque as Olimpíadas foram antes. Ele chamou as Olimpíadas de aquecimento. E meio que funciona, porque eu assisti mais as Paralimpíadas do que as Olimpíadas, né? Porque a diversidade é muito maior. Aí diz um outro lá, nas Olimpíadas todo mundo é muito parecido, todo mundo é muito igual. E nas Paralimpíadas não tem nenhum que seja igual ao outro. Não há diversidade maior que as Paralimpíadas, né? E as Paralimpíadas deram um toque maior de humanidade às Olimpíadas. Assim como, durante as Olimpíadas, o skate deu um toque de humanidade maior às Olimpíadas. O evento mais humanizado das Olimpíadas foram as competições de skate, né? Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Eu vou ensinar esporte, por exemplo, quando a gente trabalhava em São Bernardo, no começo dos anos 70, né, eu, Taviano e mais os outros colegas, nós nunca, nós nem sabíamos o que a gente estava fazendo, era tudo muito intuitivo. Nós nunca recusamos uma pessoa. Nunca. Nunca uma pessoa que praticou atletismo lá, já que existia a competição, deixou de competir. Então, imaginem assim, nós tínhamos um atleta que corria os 100 metros em 10:04, 10:05, que nem o Nunes. E tinha um outro menino que gostava, que treinava com a gente, que em vez de fazer 10:05, ele fazia 13:05, 14, 15. Ele também competiu. E ele esteve em todas as aulas, tanto quanto o Nunes, que fazia em 10:05. Né? Então, o sujeito queria aprender salto com vara, mas nunca passava de 2 metros, mas ele treinou salto com vara. Os outros que iam aprender salto em distância, treinaram salto em distância. Por algum motivo, a gente não punha ninguém para fora. A gente nunca selecionou. Nunca houve uma triagem. Né? O esporte ou é para todos, ou ele não é bom. O esporte seletivo não é bom. Eu não estou dizendo que eu não admiro o esporte de alta competição, que eu não vejo arte naquilo. Eu vejo. Mas se tem o esporte para aquele superdotado, né? Se tem o esporte para um Usain Bolt, tem que ter também para aquele que não tem pernas, para aquele que é lento. Tem que ser para todo mundo. O esporte tem que ser bom, ele tem que se humanizar. O esporte tem que virar as pessoas, né? O esporte que eu quero orientar é aquele que se transforma em cada pessoa que vai praticá-lo. Porque a escola e o esporte exigem o contrário. Eles dizem para as pessoas, ou você fica igual nós, ou você não vai aprender. A matemática diz isso para os alunos. Ou você vira matemática, ou você não aprenderá. A física diz isso. A física, a química lá, que eu rapidamente tive na escola, parecia um desfile de professores que ficavam se exibindo para mostrar para a gente como nós éramos incapazes. Olha como eu sou inteligente, como vocês são burros. Né? Então foi uma física para uma química, uma física para mostrar que eu era incapaz, que eu era um estúpido. Né? Quando, se essa química virasse João Batista, o João Batista teria aprendido química. Então, como é que a gente faz esporte, né? Como é que a gente faz educação física? A maneira Paulo Freire, que seja para todo mundo.
que seja gostosa, que seja bonita, que seja delicada, né? Que seja frágil como são os seres humanos, que seja poética, né? Que seja uma coisa interessante. De repente eu pego lá um grupo de adolescentes. Eu tive uma experiência com um grupo de adolescentes, não faz muito tempo, no interior da Bahia, uma zona rural. E me levaram lá, numa caravana de esporte, e de repente a gente foi trabalhar com um grupo de adolescentes. A gente se deslocou da caravana para uma zona rural para fazer um trabalho com eles. E eram uns adolescentes de 16, 17 anos, assim, e eles usavam roupas, celulares, igualzinho gente de cidade grande, assim, sabe? Eram extremamente agressivos, extremamente agressivos. E como que a gente vai trabalhar com esse tipo de gente? No primeiro momento é um desastre. Eu me virei mal e mal por conta das décadas de experiência de trabalhar com adolescentes que eu tinha. Nem acho que foi uma boa aula que eu dei. Mas se eu me tornasse professor deles, imediatamente eu ia tentar conhecê-los, saber o que eles faziam na vida, do que eles gostam, ia fazer planos de aula junto com eles. Eu ia encher a bola deles. Eles iam ter que ser meus parceiros e eu ia ser parceiro deles, né? E eu ia fazer uma educação física que tivesse a cara deles. Ah, é hip hop que vocês gostam? Vamos fazer. Vocês gostam de break? Vamos fazer break. Funk? Vamos fazer funk. Né? Dança de salão? Vamos fazer dança de salão. Futebol? Vamos fazer futebol. Né? Queimada? Vamos fazer queimada. É o que vocês querem. A partir daí, assim como para o Paulo Freire, a partir da terra do fazendeiro, ele queria que o seu camponês compreendesse o mundo. A partir do breaking, do menino da periferia, eu quero que ele compreenda o mundo. Da favela para o mundo, da terra do fazendeiro para o mundo, do quintal da minha casa para o mundo, né? E nunca fazer o contrário, nunca enfiar o mundo goela abaixo de alguém. O que eu conheço é a minha casa. E a minha casa pode me fazer crescer e alcançar o mundo todo. Mas se eu começar pelo mundo todo, eu nunca vou conhecer nem a minha casa. 9h30. Eu não vi o tempo passar. Vamos conversar um pouquinho aqui agora, né? Ver as perguntas de vocês, senão acaba o tempo e a gente não conversa, né? Fica assim, só nas minhas conversas mole aqui. Tem gente aqui que é obrigada a fazer pergunta, ou colocação. O Dado está aí, a Carol está aí. Tem gente aí que tem que se virar aí para fazer pergunta. Vamos lá. Vamos lá, Carol. Você é a coordenadora. Você sabe que não é nem uma pergunta, mas é uma coisa que eu fiquei pensando muito desde da outra aula. E por trabalhar em escola também é muito nítida a diferença de você trabalhar na escola e você trabalhar no esporte fora da escola, né? São coisas completamente diferentes. E aí eu fiquei pensando que quando eu comecei a trabalhar, eu sempre achei que, né, que a escola quer salvar o mundo, porque a escola atende todas as pessoas, né? E o esporte, ele não alcança ainda, né, todas as pessoas. Então eu achava que a escola que podia salvar o mundo. E quando eu fui trabalhar na escola, eu vi o desastre que era aquilo, né? A gente não salva ninguém. E onde eu via que o esporte salvava, porque eu vivi no meio do esporte, eu vi o esporte transformar a vida de tanta gente e a escola não ia para frente. E aí, depois da última aula, eu fiquei pensando, tanto que a gente não consegue fazer nosso aluno na escola aprender, que a gente não conhece eles, né? A gente não consegue conhecer. Na escola, os alunos são número. É aquele monte de número, com um monte de planilha que a gente tem que preencher. E são números, a gente não conhece eles não nos conhecem. E no esporte a gente consegue conhecer. Quando a gente tem uma equipe, a gente passa e nem só uma equipe, mesmo com as escolinhas ali, a gente começa a viver de um jeito que a gente
pode se conhecer. E eu fiquei pensando por que, né, que acontece isso? Por que que a gente consegue se conhecer no esporte e na escola não? E eu vi que é por causa da liberdade. A gente só conhece as pessoas quando elas estão lá livres, sendo quem elas são. Então a gente consegue conhecer as pessoas. E na escola elas não podem ser quem elas são. Elas têm que ser o estudante da escola. Então a gente não conhece esse aluno, eles não nos conhecem e a gente não tem uma relação. E como que a gente vai falar de conhecimento sem se relacionar, né? Então eu vejo o potencial do esporte é muito maior do que da escola no sistema que a escola é feito, né? E agora, né, pensando no esporte em como potencializar isso, né? Como que a gente tinha que ser, então, para muita gente, para a gente conseguir atender. Então, na verdade, as minhas questões agora ficam sendo assim: a escola tem que mudar, não sei muito bem ainda como, não sei como fazer isso, estando lá eu não consigo ver, na verdade, a única coisa que eu penso agora é que eu quero fugir de lá, porque eu vejo que aquilo lá não funciona, não dá certo e eu não sei como fazer. Mas no esporte eu consigo pensar possibilidades, né? De fazer isso ampliar. E acho que um dos caminhos é isso, é só ampliar mesmo, fazer chegar para todo mundo. A gente já consegue muito mais, né? Mas aí uma questão é assim, a gente chegar para todo mundo, mas como você mesmo diz, o esporte ele nem sempre é bom, né? Ele é bom se a gente fizer do jeito certo. Então é isso, é ampliar esse esporte para todos. E na escola eu não sei. É uma coisa que eu não sei como que faz. Então é uma angústia que eu tenho de É, não saber mesmo. a escola, né, Carol, ela há experiências as mais diversas. Então, por exemplo, a Escola da Ponte, aquele professor José Pacheco, que aliás vive no Brasil, né? Ele não vive em Portugal, na verdade. A Escola da Ponte foi lá na região do Porto, mas há muito tempo que ele está no Brasil. O ano passado a gente achava que a pandemia ia durar muito menos tempo e aí teve um encontro feito pela prefeitura de Pindamonhangaba e fomos eu e o Zé Pacheco participar. Aí até combinamos de nos encontrar para conversar em março deste ano, porque ele viria trabalhar aqui em Florianópolis. Nem eu, nem ele sabíamos que em março a gente estaria num pico de pandemia, né? Então, ele não veio. Mas ele fez uma coisa muito interessante. Ele rompeu com a arquitetura tradicional da escola. Porque a arquitetura da escola ela é reveladora de uma ideologia. Então, a gente tem a ideia de que pessoas doentes têm que ficar confinadas. Presos, criminosos têm que ficar confinados. E alunos têm que ficar confinados. Porque no confinamento, as pessoas são mais controláveis. Né? Então, quem é que vai para a escola? E criança e adolescente. É muito mais difícil controlar criança e adolescente que controlar adulto. Porque as crianças e os adolescentes não estão formatados ainda. Então, eles impuseram às escolas a mesma arquitetura das prisões e dos hospitais. Né? A educação física, ela não tem essa arquitetura, essa configuração arquitetônica, ela é fora da sala. Né? O Zé Pacheco, ele rompeu com essa arquitetura, ele abriu para salões, né, para espaços abertos. A organização seria de acordo com as circunstâncias, né, com cada turma. Então, a escola de Zé Pacheco ela tem mais a cara dos alunos, né? Ele tem experiências em Portugal, no Brasil, e ele orienta muita gente em vários lugares do mundo. E a gente pode fazer isso, embora a escola tenha uma burocracia que vai tentar configurar a Carol, a Ange, a Mia, todos vão, né, vão ser
configurados por essa burocracia que está ali para fazer cumprir essa ideologia. Nós temos que ser rebeldes. Nós temos que saber subverter as ordens. Veja, está na nossa natureza a desordem. E nós contrariamos a nossa natureza nos conformando às várias ordens que nos impõem no emprego, na escola e tal. E isso fere a nossa natureza. É isso que faz a gente se sentir mal. Você sabe que você está sendo incoerente por não se rebelar. Como é que eu faço para me rebelar? Eu tenho que ser muito bom. Eu lembro, por exemplo, eu estudei no mestrado, depois um pouco no doutorado, não, no mestrado, com um sujeito que depois ficou famoso no nosso mundo aí, que é o Yves de La Taille. Escreveu vários livros, né? Ele foi meu colega. Ele não era professor da USP na época, ele era só um estudante. Ele era um rebelde. Hoje acho que talvez não seja mais, mas ele era um rebelde. Os professores não se davam bem com ele, porque ele fazia perguntas muito difíceis, sabe? Ele era complicado para aquele status quo. Aí eu lembro de aulas que a gente chegava, ele chegava com um jornal na mão, sentava na primeira cadeira do professor que ele não gostava, abria o jornal, ficava lendo o jornal, o professor falando. Quando ele terminava de ler o jornal, ele fechava o jornal, levantava e ia embora da sala. Né? Ele era insuportável para o sistema. Depois ele virou professor da USP. Mas por que eles o aturavam? E ele acabou virando professor da USP? Porque ele era muito bem preparado. Ele estudava muito. Eu só posso ser o que sou, rebelde, se eu me preparar muito. Eu tenho que ter um discurso melhor do que o do meu opressor. Eu tenho que ter uma teoria melhor do que dos meus opressores. Eu tenho que ser mais forte do que eles. E nós não somos. A gente não se fortaleceu. Não tem direito de ser rebelde aquele que não se fortalece. Não pode ser revolucionário quem não é muito forte. É impossível. A gente, quando nós somos fracos, a gente só faz se queixar do sistema. E quando nós somos fortes, a gente tenta mudar o sistema e até muda muitas vezes. Eu tenho colegas na educação física que são muito felizes na educação física. São pessoas que permaneceram muito tempo na mesma escola e transformaram o seu mundo de educação física num mundo absurdamente rico, bonito, né? E tem um exemplo aqui em Florianópolis, o professor Ciro, maravilhoso, ele faz o que quer. Teve o Alberto em Campinas, tem o Geraldo Brunelli no interior de Minas, tem o Francisco Finardi em Santos, São Vicente. São vários assim que transformaram as suas escolas com o seu trabalho, né? Então, agora, como é que eu me fortaleço, né? A Carolina poderia perguntar. Tem que ser em grupo. É difícil sozinho, difícil. Tem que ter consórcios. E esses consórcios tem que ajudar o outro, sabe? Eles têm que estar juntos. O ser humano sozinho, ele não é nada. Porque a gente fala, mas o Gandhi foi. Não, o Gandhi não é referência. O Paulo Freire foi, mas o Paulo Freire não é a nossa referência. A nossa referência tem que ser sempre as pessoas fracas. A referência da gente... Por exemplo, eu como técnico não posso ter como referência, técnico de esporte, eu não posso ter como referência o campeão mundial. Eu tenho que ter como referência a menininha comum. E nós, professores, temos que ter como referência os professores fracos, medrosos. Esses é que precisam de ajuda. É nesses que eu vou me apoiar. É nesses que eu vou pensar para poder me fortalecer. É com esses que eu vou me juntar. Né? Então, a gente acha que eu vou me apegar em alguém forte, eu vou me fortalecer. Acredito que não. Vai ter que ser entre nós mesmos que somos fracos. Acho que mais alguém fez uma pergunta, acho que foi o Dado. O Dado está querendo me ferrar. Ele fez no chat, O Dado está querendo me ferrar, quer ver? Eu vou ler a pergunta dele. Não, é porque é importante saber, depois Ele de tudo diz que aqui, você fez, depois de todas as suas histórias, que eu conheço bem, porque eu sou de São Bernardo, conheço o seu Rossi, conheço o Oswaldo Terra, conheço o Otaviano, conheço o trabalho do Asa, conheço o teu trabalho na Unicamp, na Universidade Federal da Paraíba e outros
babados mais. Mas eu quero saber, depois de tudo isso, depois de tudo o que você já fez e viveu, o que ainda te faz brilhar os olhos? Rapaz, há pessoas que... Eu leio aqui, estou lendo atualmente algumas coisas do Albert Camus, foi aquele escritor francês que descrevia, né, a amargura humana, né, o desespero, falava sobre a condição humana, mas sempre do ponto de vista da dor, do sofrimento, né, que eu também tenho, que eu também sinto. Mas não precisa muito me fazer brilhar os olhos, não. Por exemplo, dar aula aqui é uma coisa que me faz brilhar os olhos, né? E o Instituto de Esporte e Educação, né? Não tem mês que a gente não esteja inventando uma coisa nova. Daqui a pouco eu vou, terminando aqui, eu vou ali descascar um camarão que eu ganhei do meu vizinho, que é pescador, e vou preparar um camarãozinho para o almoço, né? Fim de semana eu vou ali em Garopaba, acho que vocês conhecem, que é o professor Adroaldo Gaia, ele mora aqui em Garopaba, fica a 80 quilômetros da minha casa, eu vou me juntar com ele para fazer um sambinha, né, que ele gosta de música, eu toco pandeiro, ele toca flauta, a gente vai fazer pizza, fazer um sambinha, né? A campanha eleitoral para a presidência no ano que vem já me faz brilhar os olhos, né? E tudo é muito fácil de fazer brilhar os olhos, porque eu faço parte daquele grupo de pessoas que se entusiasmam com a vida com extrema facilidade, né? Então eu tenho meus abatimentos, por exemplo, amanhã eu vou no cardiologista. Eu fiquei com muita sequela eu nunca sarei da Covid. Então isso me entristece muito, porque com 73 anos eu não consigo sarar da Covid, né? Eu vou ter que fazer um monte, eu vou ter que fazer uma cirurgia para tirar pedra no rim, vou ter que me tratar no cardiologista, cheio de problema de saúde. Mas no meio do caminho tem outras coisas muito, muito legais, muito boas, né? Eu lembro que eu escrevi naquele meu livro de Corpo e Alma, eu lembro que eu escrevi lá que quando eu morrer, se forem escrever epitáfio, que escrevo, morreu de tanto viver. Eu quero morrer quando acabar, quando eu gastar. A vida me deu uma cota de vida, eu quero gastar até o fim, eu não vou perder essa oportunidade. Eu só tenho essa, provavelmente, então eu não vou perder essa oportunidade. Então, tudo que vocês passam e passaram na educação, que lhes causa angústia, amargura, dor, sofrimento, eu passei todas elas, né? Alguém que dá aula 50 anos passa por tudo isso. Imagina o que eu passei em São Bernardo naquele tempo, né? Que era uma selvageria. E estou aí, a 1000 por hora ainda, né? Até o último instante. Não vou dar um mole. Ô, João, você falou que brilha os olhos aí, pensando na campanha eleitoral. Eu estava pensando no esporte aí, políticas públicas para o esporte. O que você tem pensado sobre isso? Porque eu tenho pensado bastante nisso também. Então, vamos ver aí o que é política pública, né? Vamos imaginar, a gente fez, na década de 70, a gente fez talvez o melhor movimento de educação desportiva da história do Brasil. Deixa eu só pedir uma coisinha aqui, que alguém vai ligar um aspirador e eu não vou conseguir falar mais. Dias, você espera um pouquinho para ligar o aspirador, que eu estou terminando uma aula aqui, senão eu não vou conseguir. Não, falta 15 minutinhos. Obrigado. Eu não consigo concorrer com aspirador e liquidificador. Então, São Bernardo deve ter vivido o maior movimento de educação desportiva da história do Brasil em todos os tempos mesmo. E aquilo não virou política pública, né? Mas hoje eu imagino
Por exemplo, vai ter campanha presidencial. Eu vou cobrar do meu candidato ou de alguns candidatos, eu vou cobrar uma política nacional de esportes. O governo federal, ele não tem que ser executor, porque as ramificações é que tem que executar, né? As prefeituras, as ONGs, os estados é que tem que executar. O governo pode talvez ter alguns projetos de formação, mas imagine, Carol, um plano nacional, a partir de uma política pública de um governo, Plano Nacional de Educação Desportiva do Brasileiro. Então, nós vamos criar mecanismos executáveis pelas prefeituras, estados, ONGs, etc., mecanismos de estímulo à educação das crianças e jovens brasileiras no esporte. Né? Eu não sei como é que seria isso, porque eu não sou candidato, não sou autoridade na educação. Ah, mas você podia ir lá dar palpite para esses candidatos. Mas teria que ter um plano nacional de educação desportiva, sabe? Então, por exemplo, eu sei que o Boulos, na última eleição, ele teve um plano, não é o plano que eu faria, mas teve um plano nacional de esporte melhor que o da Dilma. Mas ele não tinha chance de se eleger. O que tem chance de se eleger tem que ter um bom plano. Não pode ter um plano qualquer. Agora vai ter lá os candidatos que, tirando lá o Bolsonaro, né? Mas Ciro Gomes, Lula, Sérgio Moro, etc., esses caras vão apresentar planos de esporte. E a gente tem que cobrar. O Lula vai apresentar, eu vou ter que dizer, via Ferrarese, via alguém, não sei, olha, está faltando isso. Está faltando isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Ah, por quê? Porque quem está fazendo não sabe como fazer. A gente sabe como fazer. Eu não quero ser secretário nem ministro, mas eu sei como fazer. Eu sei como, pelo menos, orientar isso. Lógico que a gente já viveu no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula, a gente viveu trabalhos bons pelo Brasil. Né? A gente, se eles conversarem com a Ana Moza, ela sabe o que dizer. E conversar com o João Paulo Medina, esse pessoal sabe o que fazer. Né? Então vamos conversar com essa gente, porque o Brasil precisa de uma ideia de educação que seja mais ampla do que a escola. A gente tem que educar as pessoas onde elas vão. Então, olha o potencial educacional das torcidas de futebol pelo Brasil. Gente, vocês têm torcidas fanáticas de times de Série D. Eu viajo pelo Brasil, aí você chega no estádiozinho, o time é da Série D, joga 2 meses por ano, e a torcida é fanática. Se ela é fanática, ela é um potencial, para o bem ou para o mal. Por que deixar que seja só para o mal? Aquela torcida do Grêmio, que invade o campo, que não sei, ela tem um potencial educacional enorme. Ela pode ajudar a educar a população do Rio Grande do Sul, mas ela não está sendo aproveitada. O teatro de rua, o teatro de sala, né? Por exemplo, nós temos uma orquestra de câmara, a Camerata acabou virando sinfônica aqui de Florianópolis, ela é maravilhosa. Ela é educacional, ela tem ajudado bastante aqui. Mas o Estado e a Prefeitura deviam de injetar mais dinheiro nela para ela ajudar mais do que ela ajuda. Porque o povo, uma parte do povo vai lá. E o povo que não vai lá, a Camerata faz o contrário, vai ao povo. Né? Então, por exemplo, aqui tem um morro que é dominado pelo tráfico. Por que tem que deixar só o tráfico dominar o morro? Por que eu não levo no centro esportivo para lá? Por que eu não ponho bons professores lá? Faço um centro integrado de educação, professores de matemática, de português, de química, de educação física, que faz uma coisa que não seja nem matemática, nem química, nem física, que seja para a vida. Que se trabalhe com artes e ao mesmo tempo se aprenda química, que ao mesmo tempo se aprenda esportes. Dá para fazer um plano muito mais interessante do que achar que educação é só escola. Né? Com muita facilidade, a Prefeitura de Mauá vai identificar
os vários lugares onde o povo está, o povo se junta, e onde o povo se junta é para educar. A escola é só um dos lugares onde o povo se junta. Por acaso há uma legislação que obriga a ir. Ninguém te obriga no teatro. Mas quem disse que o teatro é menos poderoso? Por que apareceu um Shakespeare? Porque naquela época o teatro era usado pelo Estado e pelas corporações para educar o povo. Então, parecido com Shakespeare, tinha um monte. Não tinha nada mais popular em Londres do que o teatro. Todo mundo ia para o teatro. Era lá que eles educavam moralmente o povo. São experiências que já aconteceram. Educavam, geralmente, para o mal, né? Porque era para deixar o povo conformado àquela exploração da nobreza. Mas já existiram essas. Medellín fez isso lá na Colômbia. Então, é possível fazer muito mais do que a escola, porque a escola não está fazendo muito. Eu tenho provas de que a escola não está fazendo muito. A maior façanha da escola é levar a criança para a escola. Fora isso, nós estamos aqui, ó, tudo com bastante idade, e nós não sabemos português e matemática. Até hoje. Será que 12 anos não dá tempo de aprender português e matemática? Claro que dá. Aquilo ali seria bico. E a gente não aprende. No fim, a gente chama de gênio o menino que aprendeu equação, cálculo integral com 15 anos de idade. E daí? Qualquer um pode aprender isso. A gente chama de gênio o menino que sabe abrir um computador e mexer com tudo lá dentro. E daí? Qualquer um aprende isso. É porque a gente não sabe ensinar. Né? A prova que a gente não sabe ensinar é que nós estamos aqui com 30, 40, 50, 60 anos e não sabemos português, nem matemática, nem química, nem física. E todo mundo passou pela escola. Para que isso? Né? E então é preciso repensar que escola pode de fato educar. Agora, uma escola do jeito que eu estou pensando, ela não vai pagar um lixeiro menos do que um doutor. Esse é o problema. Quem disse que o lixeiro... Isso nunca me saiu da cabeça. Quem disse que o trabalho do lixeiro vale menos que o trabalho do doutor? Não consigo aceitar. Não consigo aceitar. Mas os doutores que estudam isso que eu estou falando concordam com que o seu salário seja maior. Eu ganho muito mais do que o lixeiro, mas eu não concordo com isso. Agora, vai adiantar eu pegar o meu salário, chegar aqui na rua e dar para o lixeiro? Não resolve, né? É um problema social, um problema ideológico, não é um problema individual que eu vá resolver individualmente. É um problema que tem que ser discutido em sociedade. Vem aí as eleições, nós estamos tendo a oportunidade de trocar, na próxima eleição, um candidato que defende os valores da Idade Média, onde mulher era bruxa, se pensasse, onde deficiente era morto, onde opções sexuais que não fossem heterossexuais seriam dizimadas, né? Seriam pessoas possuídas pelo demônio, onde pobres seriam escravos. Esses são os valores da Idade Média. Né? Então, nós temos, de um lado, um candidato que defende esses valores, e, de outro lado, candidatos que defendem outras opções, todas com algum empenho democrático. Se a gente quiser, a gente pode escolher o fascista. É uma escolha. Né? Tá aí. O fascista que nos preside atualmente, ele não foi imposto por uma ditadura, ele foi eleito. Ele foi eleito. Foi a vontade de 57 milhões de pessoas, não é? É maior do que a população da maior parte dos países do mundo, o número de votos do fascista. Foi a nossa escolha. Foi para isso que nós educamos nosso povo? Foi para isso. A resposta é sim, foi para isso. Nós somos responsáveis, então, também por isso? Sim, também somos responsáveis por isso, porque nós somos professores. Porque nós achamos que a educação era neutra, né? Então, a educação não é neutra. A educação que a gente achou que era neutra e que a gente praticou com nossos alunos, elegeu o fascista. Então, ela não era neutra. A educação neutra é a educação para eleger o fascista. Põe isso na cabeça. Mas eu não posso fazer propaganda do Lula na minha aula. Não pode nem deve.
Educação para as pessoas pensarem o mundo, pensarem o que é liberdade, pensar o que é democracia. Não precisa falar nome de candidato nenhum. Qualquer pessoa que entenda minimamente de liberdade e democracia não vota num fascista. As pessoas que elegeram isso, elas escolheram a vida da barata, viver no esgoto para garantir o arroz e feijão, que nem isso está garantido. Então a gente escolheu voltar milhões de anos atrás, a vida do animal rastejante. Né? Vamos ter mais uma oportunidade. Vocês é que sabem o que fazer. Nós, professores, somos sim responsáveis, em parte, por eleger um fascista. O dado pode dizer, João, mas você não é responsável por isso. Claro que eu sou, eu faço parte, eu sou professor também. Eu não consegui mudar o professor que acha que a educação tem que ser neutra. Não, a educação não tem que ser neutra, ela tem que ensinar a viver em liberdade, tem que ensinar a viver em democracia, ela não pode ser neutra. Não existe neutralidade. Se você estudar a natureza humana e a natureza de modo geral, não existe. Neutralidade é uma invenção. Essa palavra não deveria existir. Gênero neutro. Não existe gênero neutro. Né? Lembra, quando a gente estudava português, gênero neutro? Não existe gênero neutro. Gênero é gênero. Gênero é alguma coisa, não é neutro. Gênero existe. Né? Todes, todo, toda e todes. O todes não é neutro. O todes também é alguma coisa marcada, firmada. Tem gente levantando a mão. Walter, pode falar. Pode falar, quem levantou a mão. Bom dia, professor Walter aqui falando. Estão me ouvindo? Fala, Walter, estou ouvindo, sim. Professor, não sei se você participou de GEBs em algum momento, ou JUBs, com equipe, ou simplesmente acompanhando. E esses dois eventos aconteceram recentemente, né? A gente sabe que sobre condição diferenciada, né, pelo fim da pandemia. No GEBs, né, a nossa cidade até teve um resultado bem expressivo no voleibol. Mas parece que a grande marca do GEBs, né, desse momento aí, foram fatores negativos. Não sei se o senhor acompanhou. Uhum. E aí a gente tem, assim, que o GEBs e os JUBs é um momento, acho que, de encontro de cultura, né? O Brasil é um país continente, né? Um país com uma variabilidade imensa aí de informações culturais. E de repente, nesse encontro, principalmente no GEBs, onde estão as categorias menores, a gente teve, por um lado, os grandes ídolos do esporte, sendo padrinho do movimento, acompanhando o movimento, mas do outro lado, as crianças foram tratadas como um, principalmente as esperas, a alimentação, a acomodação, não tanto, mas a própria organização do evento. Aí minha pergunta vai no sentido de que essas experiências, né, que quando um jovem, diante de um grande cenário que poderia ter sido esse evento, tem de fato negativo, que é foi o esporte, eles poderiam ser futuros atletas ou futuras pessoas mais fortes. Tá, Walter. Então, eu fui do GEBs, eu comecei a trabalhar no GEBs em 1972. Os GEBs foram criados em 1969. E eu acompanhei os GEBs durante muitos anos, muitos anos. Eu era da organização. Era no tempo da ditadura, né? Os primeiros GEBs eram muito mais bem organizados do que o atual. Eu acompanhei um pouco por causa do pessoal do Rio de Janeiro, né? E, por coincidência, também o primeiro GEBs foi realizado no Rio de Janeiro, 69, Niterói. E o atual teve muita bagunça. Houve uma regressão no GEBs, né? Mas o GEBs, ele teve um período assim a organização foi melhorando, e em 1985 ou 86, o GEBs teve uma cara de um evento escolar, de fato.
um evento educacional. No GEBS de 86, eu não sei se 85, 86, nem todos que foram para competir no esporte. Foi gente para fazer o jornal do GEBS, foi gente para fazer a televisão do GEBS. Os revezamentos já eram mistos. Isso que está acontecendo agora nas Olimpíadas, né? Nós temos revezamento misto, já teve no GEBS. Então, a gente conseguiu dar uma cara de educação para os GEBS. Depois, o grupo que dirigia os GEBS era o professor Tubino, que era o coordenador geral da coisa, em 86, 85. Ele saiu, os GEBS mudaram, viraram Jogos Escolares Brasileiros depois, aí parou durante algum tempo e agora voltou com essa cara aí do Marcelo Magalhães, que é o atual, entre aspas, ministro do esporte, né? E o GEBS deveria fazer parte de uma política nacional de esporte e devia ser um evento educacional. Não pode se confundir com um evento competitivo de confederações. Tem nada a ver. Tem que ser outra coisa, né? E já em 86, a gente tinha gente com deficiência misturada com atletas que não tinham deficiência. Eu sempre acompanhei os GEBS. O atual é muito pior do que os anteriores, né? Porque o GEBS é muito pensado como um evento de alto rendimento, e não pode ser, né? Se jogos escolares, tem que ser um evento que eduque. Um evento que eduque, tinha que dar exemplos de educação, amplamente divulgados pelos meios de comunicação, mas isso não acontece. Num bom plano de educação e de esporte, isso jamais aconteceria, né? Tem mais umas pessoas pedindo, né, para falar. Denise, né? Quer falar, Denise? Duas pessoas pediram para falar, mas elas têm que abrir o microfone e falar. Alex, pode falar, então. Ah, Denise. Aqui, ó. Denise, você não vai falar, Denise? Então fala o Alex. Bom dia, professor João Batista. Aqui é o Alex, que sou de São Bernardo aqui. Professor, eu estava pensando numa questão que o senhor falou sobre o Rousseau, né? Rousseau, sobre a liberdade. Eu estava pensando, e acho que essa era a minha pergunta. Professor, como manter, assim, ele fala sobre a questão de não se corromper, fala que o meio corrompe os bons costumes. Como manter o equilíbrio entre tradição e modernidade secular? Então, mas as pessoas vão viver em sociedade, é inevitável, né? Porque para provar a tese do Rousseau, você teria que deixar pessoas crescerem sem contato social. Como isso seria possível, né? Para ver se de fato elas iam se tornar boas. Tem um filme que fala de um caso, acho que é baseado num acontecimento real, chama O Enigma de Caspar Hauser. Um rapaz foi mantido preso num porão durante 18 anos, e não teve nenhum contato com a sociedade. Mas, de qualquer maneira, ele esteve em contato com a sociedade. Alguém da sociedade o prendeu durante 18 anos. Quando ele foi tirado de lá e foi educado por um padre, ele recuperou. Aprendeu a falar, aprendeu a andar, aprendeu tudo. Ele não era uma pessoa má, mas a pessoa que o tirou de lá e o recuperou era uma pessoa boa. Então, ele se mostrou bom por natureza, ou ele se mostrou bom porque o padre que o acolheu era uma pessoa boa. Então, nunca se provou essa tese, né? E é inevitável, quem vive, vive em sociedade. Então, é óbvio que se uma pessoa viver no meio de pessoas bondosas, crescer no meio de pessoas bondosas, ele tende a ser bondoso, como uma pessoa que vive no meio desportivo tende a fazer esporte, né? Não dá para pensar a pessoa sozinha, só dá para pensar a pessoa em sociedade.
Eu não poderia pensar como Rousseau, eu não consigo pensar um ser humano sem pensar a sociedade em que ele vive, né? E o Rousseau se dispôs a pensar em alguém sem influência da sociedade. Isso não existe, não existe. Não tem como provar essa tese, né? Obrigado, professor. Vamos fechar com a Denise, se ainda quiser falar. Ela continua aqui, ó, com a mão levantada. Eu acho que ela estava desde o começo aí, que foi um dos que foi por engano. Foi por engano. Deixa eu fazer não sei nem se é uma pergunta, mas que é uma questão que eu vejo muito na escola e no esporte nem tanto, mas a gente ainda vê isso. Que a gente fala da liberdade e aí vem muito forte a coisa da disciplina, né? Da importância da disciplina, mas essa disciplina também confundida não sei, com um adestramento. E como que a gente pode fazer esse ponto aí, né? Com liberdade e disciplina? Você deve, inclusive, perceber que na escola, quem pauta o ensino é a prova, né? E quem pauta o ensino brasileiro é Enem e vestibulares. Nunca a gente poderia, porque é a partir disso que você pode impor com relativa facilidade uma disciplina, né? Porque se você não for bem na prova, você é reprovado. Numa sociedade meritocrática, você vai perdendo pontos. Isso é feito no Brasil, é feito na Alemanha, é feito na China, é feito em tudo quanto é lugar. Na China, existe um desespero entre jovens. Para não perder o seu lugar ao sol, no caminho até o vestibular. É terrível, terrível. Então, você impõe toda uma disciplina pautando o ensino com esses mecanismos de avaliação. Não sei se você pegou esse tempo comigo na Unicamp, em que eu aboli qualquer tipo de reprovação entre meus alunos da Unicamp. Só reprovava quem não fosse à aula, não tinha como marcar a presença com uma pessoa que não fosse. O resto, todo mundo estava aprovado desde o primeiro dia, né? A gente estava lá para aprender, para estudar, e não para aprovar ou reprovar, né? Sim, nossas provas foram feitas e refeitas e reformuladas e reescritas várias vezes, até aprender. Então, a Unicamp dava uma de moderninha, né? Então tinha que aceitar essas coisas, porque a Unicamp naquele tempo era a coqueluche da Universidade Brasileira, né? Então tinha que ser fiel à fama, né? Mas imagina fazer isso sendo professora de português numa escola pública, né? Eu não vou reprovar, eu vou ensinar. Eu, particularmente, sabe, Carol, eu nunca soube avaliar. Na verdade, eu fazia isso na Unicamp porque eu não sabia avaliar. Eu não fui formado para avaliar. Eu fui formado para ensinar. Eu sou professor, não sou avaliador. Eu não sei como avaliar. Eu duvido que alguém aqui saiba como avaliar direito. É difícil avaliar. Eu não sei, eu nunca descobri como avaliar. Até hoje. Embora já tenha feito avaliações e tudo, mas quando eu faço, eu sei que eu não faço direito. E então, a gente tem esses mecanismos, né, de disciplinação das pessoas que engessam as pessoas. Engessam, não permite que elas sejam criativas, não permite que elas ganhem autonomia. Elas nunca mais na vida vão se atrever a tomar uma iniciativa. Nunca mais na vida elas vão se levantar, porque elas foram educadas para serem assim, para não se rebelarem, para não se atreverem, para não ousarem, para não criar. Veja, se não fosse alguns cientistas criarem as vacinas contra o Covid, morria todo mundo. E graças à criatividade de alguns, né? Mas por que só alguns têm que ser criativos? Todos poderiam ser criativos. O que uma pessoa faz, todas as pessoas podem fazer. Todo mundo é bom em certas coisas.
Nós é que somos convencidos de que não somos. Todo mundo é bom em algumas coisas. E a gente é educado para fazer isso que você falou, né? Nós somos uns idiotas, né? Perfeitos. E pior que no esporte é assim, né? Se você faz esse adestramento e você acaba com a criatividade, como que você vai? Nunca Criar. vai surgir um grande jogador, porque os grandes jogadores, os grandes são justamente os criativos, né? São... Assistam na Netflix uma série chamada Colin. Colin é narrado por um atleta de futebol americano. Ele narra a própria vida. E ele narra as sutilezas do racismo. E ele vai contando como que o sistema de esporte quer que os negros se comportem como brancos. Muito interessante, né? Eles querem que a gente seja de um certo jeito. No caso dos Estados Unidos, querem que os negros se comportem como brancos, né? Então, você não pode ser Carol. Você tem que ser tal coisa lá que eles idealizaram para você, né? Por aí. Eu vi uma educadora que ela fala que qualquer tipo de educação, né, ela devia servir para potencializar a sua potência. E só, já basta. Né? A Celeste tem que ser cada vez mais celeste. Ela tem que ser tão celeste que quando ela se encontrar com a Rosíris, ela tem o que trocar com a Rosíris. Mas aí o que a escola faz? Faz a Rosíris ser o padrão A. Celeste se conformar o padrão A. Quando elas se encontram, as duas são A, não tem o que trocar. Tem nem troca. São pobres. Né? Muito bem. Tá com você, Carol. Acho que por hoje é isso. Ninguém mais? Alguém mais? Alguma coisa? A Celeste escreveu aí. Uhum. Ô, Celeste, fala, em vez de escrever. Você tá aí, uma carinha tão bonitinha. Enfim, uma reflexão de alguns dias aí, de uns trabalhos que a gente vem escrevendo aqui em Diadema, no Mulheres em Movimento, e a gente tem uma reflexão muito grande nesse sentido de como essa padronização nas atividades físicas, em todas as práticas corporais, né? Elas vão nos limitando, como o professor falou, tira a nossa criatividade, vai cada vez nos encaixando mais. E nas ginásticas, né? Nas ginásticas de academia, nesses espaços onde tem danças e muitas outras coisas que é muito fechadinho, né? Como é a ideia da cultura fitness, né? Que a gente tem uma padronização muito grande de corpos, de como tem que ser, como tem que agir, como tem que se enquadrar nesses espaços e dentro de um modelo, né? Um modelo que muitas vezes é nos vendido como o perfeito, como o certo, e a gente faz uma série de... Não dá nem para dizer que é sacrifício, né? A gente às vezes vai se matando até aos poucos para se encaixar dentro desses padrões, né? E, enfim, eu acho que nesse sentido que você traz, né, professor, da gente ter que se rebelar contra esses modelos, tem que se colocar para pensar e ter uma consciência de que o que nos estão, assim, o tempo todo nos impondo, né, dentro desses padrões, dentro da escola, do se comportar, da disciplina que a Carolina traz, de ter que ficar sentado o tempo todo, não pode questionar, muitas vezes, o professor e o que o professor está trazendo. No ambiente de academia, nas práticas corporais, a gente muitas vezes tem que fazer todo mundo igual, o mesmo movimento, se a gente faz um pouquinho diferente, se a gente quer fazer algo que é diferente do que o professor está passando, o professor muitas vezes não gosta, enfim. Toda essa mercantilização, objetificação do corpo
principalmente do corpo da mulher, que a gente vê, né, muito forte, que gera muitos lucros, que traz muitos problemas de saúde, enfim. E aí, se a gente pensar no esporte de rendimento também, né, a gente acaba tendo essa padronização também muito presente. E isso tudo vai nos limitando, vai nos fazendo pessoas tristes, vai tirando a nossa potência do agir, né? E vai, enfim, colocando a gente onde um grupo de pessoas que nos oprimem querem nos colocar, né? Como se a gente fosse gado. Então, que a gente não pode ter a nossa liberdade de agir, a nossa liberdade de se rebelar, a nossa liberdade de ser aquilo que a gente é, né? É um pouco isso. Então, Celeste, eu acho assim que para o autoritarismo, totalitarismo, fascismo, não há, eles são regimes que temem a diversidade, mas provavelmente a coisa mais temida por todos eles é a mulher. Não há diferença mais temida do que a mulher. Por isso que os homens inventaram a história de que a mulher foi feita de uma costela de Adão, né? Ou seja, não foi a mulher que gerou o homem, para eles é o homem que gera a mulher, né? Feita de uma costela de Adão. E então a mulher é muito muito temida. No esporte, eu queria que vocês pensassem, que vocês mulheres, né, pensem no seguinte: as mulheres estão competindo em esportes que foram inventados por homens. Esses esportes, eles são praticados considerando uma determinada carga de testosterona, que só o homem tem, né? Uma carga alta que é típica do homem. Não foram esportes criados para mulheres. E aí eles vão poder o tempo todo dizer que fazem melhor que mulheres têm que inventar seus esportes. Vou dar um exemplo de 2 esportes criados por mulheres. O nado sincronizado, GRD. Aí elas não se confundem com os homens, são performances diferentes. Quer ver outra coisa? A ginástica artística foi inventada por homens, mas eles escorregaram quando eles fazem a ginástica de solo. Quem vai parar entre a ginástica de solo da mulher e a ginástica de solo do homem? Quem vai parar para ver a de homem? A da mulher é infinitamente superior à do homem, porque ela supõe, né, ela aceita gestos femininos. E os demais esportes são criados para os homens, né? Pelos homens. Eles criaram para eles. Então, eu imagino que com a evolução, com o passar dos tempos, as mulheres vão criar esportes para elas. Elas não precisam ficar se comparando com o homem. Elas não são homens, né? Então, o esporte tem sido usado pelo homem para mostrar a superioridade. Por exemplo, quanto que salta no salto com vara uma mulher e quanto salta um homem? O homem salta 1 metro a mais que a mulher. Quanto corre nos 100 metros uma mulher, quanto corre um homem? Ah, mas um dia a mulher vai alcançar. Não vai alcançar. Tem que ser outro esporte. Sabe? E a gente fica permitindo essa comparação. E não é justo isso, sabe? É mais ou menos como botar a criança para competir em esporte de adulto. Faz a comparação, vê a diferença. Então, são coisas diferentes. E as mulheres ainda embarcam em algumas armadilhas aí que acho que tem que parar com isso, sabe? Parar com isso. Bom, gente, acho que chega, né? Tá bom. Passamos da hora aí. Chega, é isso. Só para lembrar, gente, todo mundo, a lista de presença tá aí no chat. Tem um linkzinho, entra lá no link, preenche e envia. Muita gente não conseguiu na primeira aula preencher. E aí depois a gente vai ver como que a gente faz esse da primeira aula, mas veja, quem tá aí, entra lá no linkzinho e preenche. E aí estaremos de volta na terceira aula, no dia que eu não sei mais que dia que vai ser mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui também, vou olhar no... Não, não semana que vem, na outra, né?
Semana que vem é feriado, dia 15. Dia 22. Isso. Então, não a semana que vem, que é feriado, dia 22. E depois, dia 29, logo em Estamos de seguida. volta. Certo? Um abraço. Então, obrigada a todo mundo. Boa semana para todo mundo. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.